Oi, gente, bom dia! Obrigada pelo bom dia que todas falaram na hora que eu estava descendo, concentrada, né? Para não cair, para não escorregar, uma patinada. Mas ajudou, tá? O sorriso de vocês segurou meu pé no chão. Quase que eu escorreguei. É muito prazer. É lindo ver um evento aqui em Belo Horizonte. A gente que é de casa, falo que santo de casa não faz milagre. Mas com vocês aqui a gente vê fazer, né, Laís? E muitas são de outras cidades. Eu falei, gente, que legal. Uma turma veio de São Paulo, veio do Sul. É muito bom ver como o nosso mercado está crescendo. Como a gente percebe que já colhemos excelentes, extraordinários frutos, mas está desenvolvendo muito. Quem sente isso? Quem agradece por ter olhado para trás e falado assim, que bom que eu acreditei na minha primeira professora, mesmo que era difícil. Eu vi muitas alunas, né, dos nossos cursos presenciais ou online falando, Miriam, obrigada, as meninas choraram, emocionando. Aí eu falo assim, gente, nós somos igual a todo mundo. A única diferença é que temos mais tempo de estrada e somos bem persistentes. Então, o fruto, ele vem para todo mundo. Eu vou começar a minha palestra, pode passar, por favor? Eu vou falar sobre mega volume e transições de curvatura. Esses são trabalhos nossos, meu, né, na verdade, e tem transições diferentes entre C e D, entre C, CC e D, e é o meu grande diferencial. Quando eu comecei a trabalhar com cílios, eu acho que muitas começaram tendo pouco dinheiro para investir, né? A gente ia lá na lojinha, eu ia aqui no centro de BH, corria, comprava uma caixinha de cílios de R$25, voltava, atendia cliente. Corria, comprava a caixinha, voltava e atendia cliente. E meu marido um dia falou assim, Miriam, passa esse negócio no cartão, compra 10 caixinhas, porque aí que economiza, né, a passagem que você vem de Betim para BH. E eu entendia que era tudo D, tudo estranho, tudo muito levantado. Gente, desculpa falar estranho, mas quem trabalha com tudo D? Ninguém? Tudo D. Pode falar a verdade, eu vou te ajudar, a palestra vai ajudar, vai ensinar, é simples, é facinho. O que a gente fez, você olhar, as alunas olharem, dá tudo um burburinho, né? Minhas clientes gostam, é mais fácil, faz mais rápido, não precisa comprar tanto material. Não, existe uma maneira simples, de várias marcas diferentes, mas quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, eu falo a gente, que sou eu e minha equipe, muita gente falou assim, nossa, os fios da Miriam Mota são excelentes, eles são diferentes, mas não é. É quando eu comecei a trabalhar com os meus fios, que eu comecei a trabalhar C, CC e D, CC e D. E essa transição, para quem trabalha com clássico, o fio brasileiro, ou o fio W, também pode ser feita com o fio W. Então, eu não consigo dar palestra, eu consigo dar curso. Então, tem papel, tem caneta? Tá aí? Vamos começar como que a gente vai aplicar amanhã, na hora que vocês... Amanhã não, que vocês estão descansando, né, gente? Segunda-feira, quando vocês voltarem para os atendimentos de vocês. Como vocês vão aplicar transições de curvatura, que sua agenda de dezembro, que eu tenho certeza está próspera, mas vai completar todos os buraquinhos, só porque você vai postar um detalhe diferente da outra profissional que trabalha na sua região. Agora a gente está no mercado que está crescendo, são os detalhes que vão pegar a gente, tá? Então, são poucas coisas que fazem total diferença nos cílios de vocês. Transição de curvatura vai ser o diferencial. Aí, essa foto, é a hora de você bater a foto e postar, falar assim, clientes, novidades, alunas, novidades. Vocês também ministram curso, a Laís tem um legado aí que tem muitos profissionais que também ensinam. Já começa a falar, novidades. Estou buscando experiência para vocês. Só escrever transição de curvatura, porque é um tema novo, e muitas alunas e clientes já vão perceber que aquele D não fica tão bom. Antes da gente começar, eu queria que vocês ficassem de pé, para começar um bom dia bem revigorante, já que está todo mundo trabalhando. Eu estou trabalhando tem 20 dias seguidos. Eu estou me sentindo na estrela, gente. Todo final de semana é um palco. Lá vou eu, cheia de ponte aérea. Não tinha dinheiro nem de pegar o busão no começo, agora eu acho o máximo. Um monte de aerolook. Fecha o olho, gente. Agora é sério, a brincadeira é para vocês. Eu quero que vocês fechem um olho, coloquem uma mão no peito, a mão direita, a mão que você faz o fé. Né, para baixar já, para se inspirar. E comecem a pensar o seguinte, eu vou falar e vocês vão repetir. Sou feliz, saudável e rica. Sou feliz, saudável e rica. Pois tenho Deus na minha vida. E ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Realizar meus sonhos é questão de tempo.
Pois eu faço o que tem que ser feito. Não penso no problema, eu penso na solução. Pois eu sou extraordinária. Eu sempre falo, você é do tamanho dos seus sonhos. Então, pensa naquele sonho que você tem, pensa e coloca a data de hoje. Eu quero que você vai pensar e vai falar, daqui a um ano, eu vou estar colhendo o meu fruto extraordinário desse meu sonho. Pensa assim e fica aí um segundo pensando. Ele é seu, ele não é de mais ninguém. Não precisa postar, não precisa falar, ele é seu. Daqui a um ano você vai falar, que bom que eu acreditei mais uma vez no mercado dos cílios. Parabéns para vocês. Pode passar o slide, por gentileza. Gente, essa é a minha missão. Eu falo que o meu propósito é incentivar outras mulheres que começaram do zero. Eu não tinha outra opção na vida. Ou eu fazia cílios, ou eu fazia cílios. Cheguei numa fase que eu não conseguiria, mas eu não sou de família rica, não tenho patrocínio, não tenho Bolsa Família. Eu só tinha minhas duas mãos e a minha vontade. Eu vou crescer e, para mim, não serve o pouco. Eu falo que a ambição é diferente de ganância. Ganância é você querer o que é do outro. Eu sou ambiciosa e falo de boca cheia. Eu sou ambiciosa e não quero, e não vou, e não sou obrigada a sonhar pequeno. É isso que eu quero que vocês pensem a partir de agora, tá? Que os sonhos de vocês, que vocês colocaram a mão no peito, ele vai se realizar buscando a solução do problema de vocês. Mega volume é uma estratégia que eu usei para poder fidelizar as minhas clientes pela densidade mais cheia e pela durabilidade maior. Quem aí tem medo de fazer mega? Nossa, mas as outras mulheres são bem corajosas. Sim, eu já fiz curso de mega, tudo, mas eu acabo não trabalhando, porque me senti segura nessa parte aí. Sim, não, a minha palestra vai ajudar muito vocês, com certeza. E outra coisa importante, quem gosta de participar de campeonato? Sabia que os campeonatos de mega volume são os que têm menos profissionais inscritas? Então, a chance de você ganhar é muito maior, respeitando as regras, os regulamentos. Então, eu vou ensinar até um pouquinho a questão de campeonato de mega volume, que foi o que me fez chamar a atenção no mercado quando eu estava no começo da profissão, tá? Aqui eu estou fazendo 2 exemplos. São trabalhos de meus, o olho azul sem o risquinho é meu, e o outro trabalho é de uma aluna nossa do projeto de Master, Ana Clara, onde a gente trabalha transições de curvatura para ver o efeito diferente. No olho que não tem o desenho, são 3, C, CC e D, e no outro que tem o desenho, são 2, D e CC. É legal a gente observar que o final está com uma curvatura menos acentuada, o CC, que é uma questão de acabamento. Então, é para vocês entenderem que, com certeza, o trabalho de vocês já é bonito, mas pontos de acabamento podem fazer esse desenho, esse fofo, essa questão de um trabalho mais... parece que ele tem uma textura, um acabamento na ponta ainda maior. Então, vou ensinar para vocês. Quando a gente vai falar de acoplagem, quando a gente vai falar de transição de curvatura, o que você tem que observar? Quem quer chutar a primeira coisa? Quando você olha para os olhos da sua cliente e eu falo assim, vou escolher a curvatura dela, qual que é a primeira coisa que você observa? A curvatura dos cílios natural. Quem falou? Exatamente, a curvatura dos cílios natural. Por quê? Fez curso comigo? Por quê? O direcionamento que os cílios da nossa cliente cresce, principalmente no canto externo, faz total resultado. Então, às vezes, você coloca uma curvatura D e ele fica parecendo CC. Você coloca uma curvatura C e ela fica parecendo M ou algum outro tipo. Porque o direcionamento interfere. Então, para você entender isso, você tem que entender essa porcentagem de área de acoplagem, porque ajuda no resultado do mapping e também ajuda na retenção. Não adianta você querer colocar uns cílios que nasce totalmente para cima, uns cílios mais reto. Talvez ele não vai encaixar tão bem se você acoplar por cima, tem que acoplar por baixo. Se o cílio está muito caído, imagina se você coloca uma curvatura C ou uma curvatura CC, ele vai ficar muito caído, principalmente no cantinho interno. Eu gosto de trabalhar o canto interno sempre com curvaturas planas. C,
ou CC. Mas se ele nascer muito para baixo, logo quando ele cresce, ele começa a embolar. Isso acontece porque os cílios perdem curvatura também com o tempo, né, por causa do calor e tudo, e por causa do crescimento do fio. Então, essa é uma área de acoplagem que vocês vão observar. E como eu transito as curvaturas? Você vai imaginar que esse gráfico é como se fosse no sentido de relógio. Então, por exemplo, a gente faz o C para o CC, para o L, ou C para o CC, para o D. É só acompanhar. Quanto mais elevada, mais você tem que acoplar esse tipo de curvatura no canto externo dos olhos. Mas como, Miriam? Como que a gente faz? A gente já conversou falando que nunca eu devo trabalhar com a curvatura D. E a transição de curvatura, somente com a curvatura D, tá, gente? Para completar. Aí é C, CC e D. Ela tem que ser feita somente na primeira camada. Eu sou uma pessoa muito prática, eu falo rápido, tá? Se ficar confuso, vocês falam, Miriam, para um pouquinho. Volta aí. Somente na primeira camada, qual? Somente na primeira camada. Eu vou explicar. É lindo eu falar assim, Miriam, como é que é seu nome? Viviane, olha só, eu trabalho sempre nos meus atendimentos C, CC e D, tá? Eu faço CC embaixo, C em cima, B lá no topo. E na hora que o cliente volta na manutenção? Como é que você vai saber se você colocou D, CC, cadê? E a perca da curvatura e o crescimento do fio. Então, respondendo a sua pergunta, eu faço transições na horizontal. E é só na primeira camada. Então, é por quadrante. Canto interno, tudo C, meio, tudo CC e final, tudo D. Quer ficar mais fácil, usa só 2 curvaturas, não usa 3. Tá? Isso é um trabalho de portfólio, um olho oriental com 3 tipos de curvatura. Comercial são 2 tipos. Eu estou mostrando o avançado e, ao decorrer da palestra, eu vou minuciar pontos para vocês conseguirem entender e aplicar. Tá? Estou na dúvida, não sei qual curvatura usar, estou com dificuldade, tenho medo de errar, curvatura CC. CC é a curvatura universal. A partir de hoje, vou bater até pezinho, tá? Para de tudo D, gente. Não é tudo D. Quer fazer tudo uma coisa só? Faz tudo CC. O acabamento fica muito mais bonito. É o efeito do mapping, é o shape que você está criando que vai ficar mais bonito. Vocês prometem? Promete? Quem insiste no D vai comprar só uma caixinha de 8 e 7 CC para fazer canto interno. Tá? Não me xinga, colega, não, que eu estou ouvindo. Não me xinga. É CC. Tá? Vamos lá. Outra coisa que é importante. Faça primeiro as transições entre a curvatura, depois entre as numerações. Mas como, Miriam? Todas as transições a gente vai fazer nesses 2 pontos. Antes da íris e depois da íris. Ah, Miriam, mas existe visagismo, existe formato de olhos, existe distância entre os olhos. Gente, é coisa prática, coisa prática. É dezembro, né? Vão bombar, vão encher o bolsinho de dinheiro e a cliente vai saber que seu trabalho está diferente. Você vai fazer aqui, ó, começo da íris e depois da íris, onde está na setinha. Se você quer destacar mais o olhar, você vai fazer a curvatura D no começo da íris, está vendo ali? Naquela transição. Começa com CC e naquele primeiro pontinho do canto interno você passa para o D. Se você quer um olhar como o meu, ó, o meu é mais plano e só o final é levantado. Então, o meu é CC até o final da íris e ele alonga com a curvatura D no final. Amo pergunta. Ô, Miriam, e se, vamos supor, e se fosse um mapping fosse um boneca? Se o mapping fosse boneca, você ia fazer todo no CC e fazia o D no meio, para abrir. Aí depois você voltava para o CC, como aquele primeiro exemplo, lembra? Que era CC, D e CC? Aí ele vai abrir bem, mas ele vai ficar bem bonecão, tá? Para o CC eu posso usar o C. Pode usar o C. Aí você faz CC no meio, C e C. Tá? Para ficar plano no canto interno, canto externo. Curvaturas menos acentuadas para mapeamento boneca. Canto interno e canto externo. E meia curvatura mais acentuada. Tá? Que é o que a gente chamou muito de volume europeu. Vou passar esse mapeamento para vocês. Próximos slides. Eu expliquei que a gente trabalha com transição de curvatura na horizontal. Então, sempre a gente faz o top line. Eu não troco curvatura nas camadas. Eu troco no mapping, na horizontal. Então, é o tradicional. 10 embaixo, 9, 8. E eu diminuo somente uma numeração. Fácil. Quem divide com fita mágica ou fita verde ou qualquer outra fita para trabalhar?
Felizona, faço felizona. Divido metade para baixo, metade para cima. Então, é a mesma curvatura, só diminuindo as numerações, tá? Fica mais fácil. E para você não se perder, primeiro você faz o mapping, e depois, com outra cor de caneta, você marca 2 risquinhos e faz onde vai ser as curvaturas. Aí já tem o ponto da transição certinho na hora que você está trabalhando o top line. Existem 2 maneiras de você fazer essa transição de top line. Da maneira tradicional, igual a gente faz com a fita, onde a gente considera que 50% dos cílios na primeira camada ali, que é os 50%, eles têm a mesma numeração. Por que que dá certo? Eu sempre bati o pé falando assim, gente, mas se tem 3 camadas, por que que eu considero metade de baixo a primeira, metade de cima a segunda, e dá certo? Era para dar degrau. Porque o linha de crescimento dos cílios, quando ele está bem embaixo, aqui nas primeiras camadas, essa margem ciliar, ela é um pouco mais densa, ela é mais aglomerada. Então, às vezes, o desnível das camadas não faz tanta diferença. Por isso que, para um trabalho comercial, dividir com a fita mágica facilita o processo. Caiu aí, amiga. Facilita o processo, mas nada impede que você venha diminuindo as numerações. Então, essas são as 2 opções, dividindo com a fita, que é o exemplo que está mais próximo de vocês, e o segundo exemplo, quando você vem isolando, tá? Que você precisa de uma pinça específica para conseguir fazer esse isolamento. Então, é muito fácil trabalhar a top line, é só diminuir as numerações. Aí eu vou explicar das transições. Pode passar? Oi. Então, no top line, você não faz a transição de curvatura, você usa só uma curvatura. Eu sempre uso 2 tipos de curvatura, só que eu faço assim, ó, como se fosse o canto interno toda uma curvatura e o restante toda outra curvatura. Eu não faço as curvaturas entre as camadas. Fica mais fácil. Eu só olho, eu tenho 2 plaquinhas de mão. Por exemplo, no meu olho eu trabalhei CC e D. Aí eu tenho uma plaquinha toda do 7 ao 13 no CC, toda do 7 ao 13 no D. Aí eu estou no quadrante do canto interno, eu só venho diminuindo. Aí eu passei para o D, eu troco a plaquinha e continuo. Entendeu? Eu já deixo pronto. E eu não fico misturando as curvaturas nas minhas placas, não. Senão deixa meu tempo de atendimento mais devagar. E eu perco o produto também, que a gente fica cheia das plaquinhas lá dentro da gaveta. Tá? Esse é um jeito simples que eu falei que eu ia ensinar para quem gosta de trabalhar a transição de numerações. Mesmo que você não trabalhe as curvaturas. É você entender, é uma regra. Pega o papel aí, anota, depois você vai fazer sentido. Sempre você vai entrar 2 fios do quadrante maior para o quadrante menor na primeira camada. Sempre você vai entrar 2 fios do quadrante maior para o quadrante menor na primeira camada. O que é isso? Na hora que você está dividindo lá com a fita mágica, seu mapping está pronto, os riscos das curvaturas estão feitas ali diferentes com a cor da caneta. Ai, Miriam, eu vou fazer tudo no CC, não tem problema. Os risquinhos do pad estão feitos ali. Você vai olhar para o número maior, na primeira camada, vai colocar 2 fiozinhos dentro do número menor. Por quê? Quando você faz isso, consequentemente, você consegue fazer a transição vertical das curvaturas. Por que a gente não diminui as numerações? Olha só, vamos pegar o exemplo bem ali do meio do olho, ali, ó, bem em cima da íris, bem em cima do N. A numeração 11 é a cor amarela. Como eu coloquei o maior para dentro do menor ali, 2 fiozinhos, eu consegui ter o 10 e o 9 no verde, automaticamente. Então, às vezes, a gente está querendo botar 3 números diferentes na transição do número ali. É só você pegar o maior para dentro do menor, porque ele vai fazer essa escadinha 11, 10 e 9. É super simples. Para quem trabalha com fio clássico, elipse, Y, seu Y, o brasileiro, vai virar outra coisa na hora que você começar a trabalhar com transição. É só você entrar. Na hora que você faz isso só na primeira camada, ela consegue intercalar. Por que tem que ser feito só na primeira camada? Quem sabe? Quase. A primeira camada é responsável pelo tamanho. A primeira camada é do tamanho. Por isso a proteção.
É por isso que tem que ser feito na primeira. Nas de cima, não precisa. Ó, aí é outro exemplo explicando essa mesma coisa, de um outro desenho diferente. Olha, não presta atenção nas camadas superiores, não. Olha as numerações da primeira camada. Quando você traz 2 fiozinhos para dentro, automaticamente você faz o exemplo da íris ali, ó, 10, 9 e 8. Quando eu descobri isso, eu acho que eu não sabia fazer nem fã de mega volume ainda. Tanto tempo tem que eu trabalho com transição. Então, às vezes, você está tendo um degrauzinho ali nos seus cílios, só por essa questão de acabamento. Está mudando o mapping ali, está mudando a numeração. Na primeira camada, traz 2 fiozinhos para dentro, que vai facilitar. Aqui a gente nem mudou as curvaturas, tá? Estou fazendo um exemplo de classe, uma coisa leve. Só levar a numeração maior para dentro da numeração menor em 2 fiozinhos para a questão de acabamento. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Então, bate uma palma. Acordar. É para eu desacelerar, senão eu vou... Oi, amor. Espera aí que eu estou com o microfone aqui. Quem falou? Miriam, quando você faz a transição na primeira camada, na segunda camada você mantém uma única curvatura ou você mantém as mesmas de baixo? As mesmas de baixo. Se você riscou no quadrante ali, que do canto interno para o canal lacrimal vai ser curvatura C, tudo ali vai ser C. Na primeira, na segunda, na terceira camada. Você vai fazer só uma transiçãozinha no risquinho, na divisão do quadrante, só. Tudo aqui, em mim, para cá é CC, todo final é D. Entendeu? Aqui é como se você estivesse trabalhando tudo uma curvatura só. É uma transição simples. Aqui, se você estivesse fazendo as que vão insistir fazer tudo D, faz tudo D assim, pelo menos, tá, gente? Miriam, é tudo CC. Deixa eu te fazer uma pergunta. No volume brasileiro, é possível fazer transição Sim. de camada? De Curvaturas? Aí não é curvatura, aí é numeração. Transição simples de numeração, tá? Eu estou só explicando que você pode fazer entre numerações e entre curvaturas também. Aqui, ó, é todos os seus atendimentos. Volume brasileiro, aquele que vem todo D, clássico, nem precisa. A regra de curvatura, ela é diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês. Avançadas, menina. Essa técnica só dá para alongamentos de volume? Todas as técnicas. Você pode ser clássico, híbrido, volume, mega, todas. É mudar as numerações, é fazer com que a primeira camada mescle e seja encaixado o topo com a segunda. Todas funcionam. Miriam, no volume brasileiro também tem a curvatura C e a curvatura D. Dependendo de algumas marcas, também tem a DD. Pode também fazer transição essa de C para D? No volume brasileiro entre C com o D? Pode, se for da mesma marca. Vou te ensinar. Vou te chamar também, tá? Na hora dessa parte. Tá bom. Tem como fazer de C para D também, sem degrau. Vocês sabiam, não? Ou todo mundo sabia? Nem falou nada. Sabia ou não sabia? Vai chegar. Não, menina, você vai ver que não dá degrau. É minha vida. Tem algumas marcas que não tem essa curvatura CC. Caso eu use uma marca que tem a curvatura C e eu pegar outra CC, tem algumas marcas que são iguais. Eu falo que as curvaturas é igual roupa. Você compra o 38 na C&A e o 38 na Rene, não é o mesmo 38. Um é maior, outro é menor. Então, a curvatura é a mesma coisa. Então, o que você faz? Você coloca na sua placa de atendimento e olha assim na lateral, se elas estão dando aquele mesmo degrauzinho, né? Aquele mesmo desnível. Tá? Okay. Aí dá para. Já usei curvaturas de marcas diferentes, mas tem que testar na placa, olhando na placa, porque às vezes o número, por ele ser mais curvado, ele fica mais curto. É porque eu vejo que algumas marcas, suponhamos, a curvatura D é bem mais fechadinha, como se fosse uma DD. E tipo assim, eu trabalho com o fio C, que ele se assemelha muito ao D. Sim, aí depois você me chama no direct, porque como eu já misturei muitas outras marcas, hoje eu uso só os meus fios. Aí eu te falo, olha, quando eu usava, eu conseguia misturar essa com aquela, aí eu consigo te auxiliar também, tá? Ok, obrigada. De nada. Ô, Miriam, a gente está até perguntando aqui sobre essa questão de curvaturas. Eu consigo diminuir a curvatura, por exemplo, algumas pessoas fazem essa questão de cortar o chicote. Aí, no caso, funciona? E como você sugeria?
Eu tenho um vídeo no meu IGTV que eu postei. Nossa, mas foi antes da pandemia. Depois que eu descer da palestra, eu vou postar de novo para vocês visualizarem. Mas todas as vezes que vocês cortarem, você perde uma numeração e perde uma curvatura também. Então, por exemplo, você quer um 9cc para fazer a transição, e você não tem. Aí você precisaria de um 10D, cortando 1 milímetro, aí ele diminui uma numeração e uma curvatura. Você coloca numa madeirinha ou num vidro e corta com estilete e a régua. Ajuda. Eu participei no campeonato na Argentina, antes da pandemia, de mega volume, e eu cortei para ter tamanho pequeno, porque não tinha acesso. Na época era só Neixa, e nem lá tinha. Aí eu cortei e consegui ganhar o campeonato fazendo assim também. Menina, é ótimo para cortar agora no atendimento. Ó, vamos lá. Eu preciso de 4 pessoas aqui. Aí eu vou mostrar a transição simples de curvatura. Segura aqui, pega um. Esse é um exemplo, gente, olha para o slide. Aonde a gente vai fazer a transição. Vamos supor que aqui você está trabalhando... Vira para mim, deixa eu ver se está certo. Você tem que trocar com ela. Tá? Eu sou a transição. Dá licença. Eu sou a transição, eu sou o risquinho vermelho que você fez lá, no canto interno dos olhos, porque você vai mudar os quadrantes, porque você vai mudar a transição. Esse exemplo que está aí, ó, é o Y, que muitas perguntaram se era só com volume, feito com transições de numerações. Então, todas as vezes que você mudar as numerações, saiu do 8 e foi para o 9, por exemplo, você está ali trabalhando no seu mapping, você vai fazer o seguinte... O que eu vou explicar. O segundo caso é capping com o clássico elipse, mas só da metade do olho para fora. Eu não fiz capping no olho todo, eu fiz só na metade para fora, porque eu chamo de fio a fio esfumado, ele fica mais diferente, mais delicado. São opções de trabalhos que vocês podem oferecer no estúdio de vocês, que eles podem até ter um valor mais alto, né? Porque são trabalhos diferentes, como o fio a fio esfumado. Aí, deixa eu ver se está certo. Pode virar. Virar. Fantasia. Eu tinha umas amigas na época do fantasia, sabia? Era tudo minha amiga. Verdade. Ó, aqui nós estamos saindo do canto interno e indo para o outro lado. Então, todas as vezes que você for transitar entre as numerações, que sou eu, você vai colocar, tô saindo do 8 e indo para o 9. 1, 8, 1, 9, a transição, 1, 8 e 1, 9. É só isso. Entre as numerações, na primeira camada. Isso chama-se transições de numerações. Entenderam? Não? Ó, Quem falou não? tá vendo os risquinhos ali? Só na primeira camada. Entre cada uma tem um risquinho, porque tem um tamanho, ok? Isso. Aqui, para cá, é tudo 8. Para cá é tudo 9. Tá entendendo? Aqui é tudo 8, aqui é tudo 9. Estou saindo do 8 e indo para o 9. O que você faria? Isso, presta atenção. Aqui é tudo 8. Canto interno. Aqui é tudo 9, beleza? Indo pro meio. Ao invés de você colocar 8, 8, 9, 9, você vai pegar 1, 8, 1, 9 na transição, no risquinho, e vai colocar 1, 8, 1, 9. Só. Acabou, bebê. Quer um trabalho completo? Você poderia fazer entre o 9 e o 10, você poderia fazer entre o 11 e o 12, mas quer fazer só no cantinho interno, antes da íris ou depois da íris? Perfeito. Entendeu? Aí tira a foto para não esquecer. Murchou a barriga? Fez igual a outra ensinou? É de lado. Assim, e o ombro para trás? Rico ri para cima. Rico ri para cima. É que eu estou muito rica. Pronto? Essa é a transição simples de numeração. Espera que eu vou dar presente. Uhul! Ai, minhas auxiliares de palco, dá um presente para cada uma para elas. Pronto. É um para cada uma só, tá, gente? Não troca, não. Essa é a nossa transição simples. Arrasou. 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 Oi. Está o quê? Dúvida? Dúvida? Peraí, gente. É a transição, aonde você está mudando de número. Vou dar mais um exemplo. Eu estou tentando imaginar o olho. É mais fácil do que ver. Pode passar o slide, por favor.
Certo. Ó, é só onde você está mudando. Transição de curvatura. Eu quero só 2. Sobe, mulher, 2. Vem você que falou no negócio da dúvida. Pronto, já deu. Deixa ela ali. Daqui a pouco é próxima. Tem mais uma. Vem ser assistente de palco. Não vou mandar você voltar, não. Vem. Pode, vem. 2. Acabou, hein, gente? Então, acabou a chance das próximas. Vocês fiquem ali do lado. Fantasia. Agora é a sua vez. Vem. Fantasia. No ar. Deixa eu ver qual que é. Tá. Ó, agora a gente vai fazer a transição entre as... Gente, foco aqui. Faz silêncio, fazendo favor. Entre as numerações e as curvaturas. Estou no canto interno, fica de costa. Põe um popô para jogo. De Por costas. gentileza. Para lá. De costa para o palco. Popô, isso. A linha, quando você ficar famosa, você aprender para o meu vídeo. Dá atrás. Deixa meu espaço com a sua transição. Ó, eu vou sair do 8cc, enquanto eu estou montando aqui, ó, vocês vão olhando aí para o desenho. E vou sair chegando até o 9D. É uma transição que a gente faz no canto interno da íris. E você vai fazer isso só na primeira camada e só 4 fios. Cada pessoa aqui representa um fio. Quanto tempo você está na área? 2. Você é um fio, meu bem. Você é um fio agora só. Um fio, um fio, um fio, um fio. Eu sou a canetinha do pad, tá bom? E você está saindo do canto interno do 8cc e indo para o 9D. Só que aí tem um detalhe. Para você conseguir fazer essa transição, é uma regra. Anota. Transições de curvatura, você mantém a numeração e troca a curvatura bem no quadrante, bem no risquinho que você está fazendo. Beleza? Então, eu preciso de um 8D para encaixar, vai fazer sentido. Ó. Aquilo é só a primeira camada, é só um fio. Eu preciso de um 8D para encaixar do lado do 9D. Porque o cílios 8cc, ele é mais comprido do que o 9D. Então, eu preciso dos dois para poder encaixar. É só na primeira camada. Você vai vir trabalhando todo 8cc, 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 8cc. Na hora que você fez a transição, você pega 2 8D, 2 fiozinhos para colocar junto do 9. É aqueles dois pedacinhos. Aquilo não é um quadrante, é só um pedaço. Aí aqui é do canto interno para o canto externo. Pode virar. Seguindo. Eu saí do 8cc e fui para o 9D. Aqui, ó, da onde eu vim, para onde que eu vou. Para lá são todos iguais, para cá são todos iguais. Então, você precisa de 2 fiozinhos de 8D para fazer a transição. Não vou ler placa nenhuma. Para fazer a transição. Fez sentido? Entendeu? Para quem estava perdida? É só na primeira... Eu não enxergo de longe? É só na primeira camada. Essa é a transição das curvaturas que a gente vai trabalhar a partir de agora. Gente, não dá degrau. Você pode fazer todas as vezes que você for mudar a curvatura. Você precisa de 2 fiozinhos menores para trocar. Então, é regra. Mantenha a numeração e troca a curvatura em 2 fios. Beleza? Nas camadas de cima, vida segue, meu bem. Segue o fluxo normal, o quadrante, do jeito que você escreveu no pad. Presta atenção. Aqui o exemplo que a gente fez sobre a questão da transição de C para D, tá? Então, vira de bumbum de costas aí. A turma daqueles cílios, tudo D. A turma dos cílios, tudo D, né? Aí você comprou errado uma vez na vida um C. E você não quer comprar mais, tá? Econômica. Não, esse é dela. Tá econômica. Beleza, tudo bem. Nessa foto daí, foi logo quando eu comecei a fazer o meu online, né? Por sinal, ganhamos o melhor curso online do Brasil. E a gente criou uma experiência diferente para as nossas alunas, que eu mandava um kit material. Aí eu falei, nossa, eu vou ficar igual o Boca Rosa. Aí botava cheiro na caixa, botava kit, cabeça, pinça, um monte de coisa. E veio a danada da pandemia, o auge, né? Já estava no auge, e acabou cílios no mercado. Lembra quando acabou? Não tinha? Aí eu falei assim, gente, vou botar o que dentro dessa caixa? Se a menina não tem cílios para fazer.
Nessa época, antes de eu ter os nossos fios, aí a gente lançou os nossos fios e eu arrumei a solução do meu problema. Nessa época, eu usava Nagaraco. Então, eu tinha a aluna de Mega recebia C e recebia D. E é essa transição, e é esse trabalho que está no meu online. Tá? Você vê eu fazendo certinho, e ainda é correção de olhar aonde faz os dois olhos diferentes. E não dá degrau, tá vendo, gente? Não tem Photoshop, não está tratado, o olho está até vermelhinho, não está editado nem nada. É isso que eu acho bonito nos cílios. Esse canto interno de acabamento mais plano. O canto interno ele é mais fundo. Então, você precisa projetar ele para frente. Então, olha aí, ó. Esquece, não imagina que é o olho todo, não. Cada número representa um fio. Se eu estou saindo do 8, a transição tradicional, como é que era? C, CC e D. Se eu estou saindo do 8C, eu teria que ter um 9CC para chegar no 10D, né? Só que a gente não tem CC, todo mundo tomou banho, veio para cá, tá sem CC. Eu já não aguento mais contar essa piada. Ninguém tem CC. Então, o que você faz? Você tem que pular. Simplesmente. Não tenho? Pula. Se eu pulei a curvatura que não tem, depois dessa frase vocês nunca mais vão esquecer. Se eu pulei a curvatura que não tem, pula a numeração também. Então, você vai fazer a transição normal entre as numerações, um para lá, um para cá, de 8C para as 10D. Foi assim que eu ganhei o campeonato, lá na Argentina, fazendo transição de C para D, usando 03 de Nagaraco. Desse jeito, ó, no cantinho interno, fazendo a transição. Um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Deixa eu ver se está o 8 aqui. Pode virar. Ó. Eu sou a transição. Você me marcou de caneta vermelhinha. É ali que você vai mudar. No canto interno da íris, tá? No canto interno da íris. Você vai fazer essa transição certinha. 8C, um fio, 10D, 8C e 10D. Eu passei a palestra toda falando que todas as transições são feitas na primeira camada, ok? Só que aqui é o jeitinho brasileiro, né? É a gambiarra que a gente faz para atender no dia a dia, né? Para quem não tem CC. Somente nesse caso, você tem que pegar esses cílios 8CC aqui e passar para cima do 10D, só, na segunda camada. Porque nessa segunda camada você não pode colocar um 9D. É só nesse caso que você vai pegar o quadrante do canto interno da segunda camada e passar. Porque aí vai ficar... A transição não foi feita de 8 para 10? E em cima você tem que fazer da mesma coisa, de 8 para 10. Então, você vai passar o 8 em cima do 10. Só esse, porque aí vai ficar normal. 9, 10, 11 na segunda. Só nesse caso que você faz uma transição que a gente chama de transição na diagonal. Tem as da vertical, que a gente ensinou, essa que é da diagonal, e da horizontal, que são os outros casos. Fez sentido? São as 3 maneiras que eu faço essas transições, gente. De C, pode passar o próximo slide, de C para D, entre as numerações e entre as curvaturas. Pode passar? Só na primeira camada, ou você pode fazer desse jeito mais avançado, ó, que eu estou explicando para vocês. Presta atenção em mim, por favor. Aí, ó, é o exemplo. 7, 8C. 9, 10, 11, CC. 12, 11, 10, D. Um mapping perfeito para você fazer aquele trabalho de portfólio. Todas as vezes que você for fazer a transição, você preocupa entre as camadas na reguinha. Mudou de número, um para lá, um para cá na primeira camada. Mudou de curvatura, mantém a numeração e troca a curvatura. Só na primeira camada. Nas camadas superiores, vida que segue normal, beleza? Ó, transições de curvatura para campeonato. Lembra que eu falei que eu ia falar para vocês sobre a questão do campeonato? Esses cílios... Toda aluna minha de mega volume, de volume russo, de clássico, que usa esse mapping, tira 10. Se você participar de um campeonato, não tirar 10 com esse mapeamento, você pode me ligar, mas só nesse mapeamento, tá? Você pode me ligar, que eu pago tua inscrição.
que todo mundo tira 10. Canto interno com uma curvatura menos acentuada, a partir dos 5 milímetros. O meio da íris até o ponto alto ali, você divide entre 10 e 11, e depois cai até 10, tá? Beleza, Mira, não quero esse trem de campeonato, não, tá? Não quero esse negócio de campeonato, não. Quero vida real, quero atender, quero meus cílios babado, quero boneca, que as meninas estavam perguntando aí mais cedo. Ai, não entendi nada desse negócio de transição que você está falando, não. Como é que eu faço? Dá o print, amiga. Dá o print. Transição ali no canto interno. Tá faltando 8 ele, né? 8, 9C. A partir aqui do comecinho da íris, ó, você já vai 10, 11, 12, para ficar bem bonecão. Cai no 11, 10. Quer fazer questão de acabamento no final? Coloca D no final. Não quer? Poderia seguir na sequência normal todo com CC, beleza? Só toma cuidado se o canto externo da sua cliente ele não cai muito. Então, trabalhar as curvaturas não precisa ter medo. É você entender o efeito que você quer criar na sua cliente. Próximo exemplo. Ali, ó. Para quem ficou com dúvida na questão da transição de C para D, eu acho que todo mundo... Essa aplicação de C para D, ela é muito prática. Então, eu fiz questão de fazer na imagem. Como que é a questão da segunda camada? Olha ali a seta azul. A seta azul é onde eu estou saindo do C e indo para o D. Olha como que eu faço o 8C subindo. E, automaticamente, ele casa ali no D, ó. É só você pegar uma de 8C para casar na hora que você está passando para o D. Porque fica na primeira camada 8C, 10D, na segunda camada 8C, 10D também. Viu? É só aproveitar nesse primeiro quadrante que você consegue fazer. Por muito tempo eu fiz esse cílios comercial, sem fazer muitas transições, mas dava para aplicar e ficava um resultado muito bonito. Porque 7D, 8D no canto interno, gente, pelo amor, não é bonito, não. Próximo slide. Existem 2 tipos de trabalhos que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala de mega volume, a gente tem um mega volume com perfil americano e um mega volume com perfil europeu. Quem gosta da modelo que está com a mão na cabeça, levanta a mão. Se fosse você... Ah, é, né? A morena. Quem gosta da morena? Eu gosto da morena. Quem gosta da loura? Eu sou mais um perfil de tamanho pequenininho, então eu gosto mais de tamanhos menores. Mas a gente consegue fazer as transições nos 2 efeitos também. Como que a gente vai conseguir fazer essa transição de curvatura facinho? Já estou vendo. Usar, gente, foca nessa pinça. A gente tem pinças da Stalax também, mas assim, qualquer modelo de pinça que for curvadinha. Tem até uma da Ellen Cola que é bem acessível, que tem essa pinça curvada. O que eu quero falar para vocês? O texto ali resume muito o que eu estava falando já nas outras slides, mas é que, a partir de agora, para fazer a transição no canto interno, você vai usar 2 pinças. Uma reta ou semi-reta, para chegar bem visualizando a raiz do fio, e uma curvada, para poder fazer o recuo. Porque se você não tem uma pinça curvada para fazer esse recuo, para ver qual é o fio da primeira camada que você vai fazer a transição, você vai ter dificuldade. Então, é só mudar. A gente precisa de 3 pinças para trabalhar. 2 para o canto interno, né? Uma reta e uma reta e uma curva, e a de montagem de fãs. Então, tem que trocar, principalmente nos olhos fundos, beleza? Próximo. É só a questão da pinça, já estava resumindo. Isso daqui é que a gente faz para o mega perfeito, a gente tem que fazer as transições na vertical. E agora eu vou começar a mostrar exemplos de técnicas de mega volume que eu ensino para as minhas alunas do projeto de Master também, e elas estão aplicando. Então, tá bom, Miriam, de teoria, todo mundo é fácil, né? Todo mundo fala, agora eu quero ver fazer. As meninas fazem e também ensinam. Quem já trabalhou com camadas invertidas? Começar pela fazer a camada invertida é super fácil para você fazer a transição, porque você começa na camada que é a do alinhamento, né, que traz mais densidade, e aí na primeira camada você faz a transição facinha. Olha ali o pad de 2 cores diferentes para você conseguir trabalhar, como é que fica diferente. É fácil de você conseguir fazer. Então, dá para fazer botando os 2 pads para conseguir visualizar bastante. Isso permite que o nosso top line fique mais perfeito. Por que que a camada superior fica mais densa quando você faz? Pode passar um slide quando elas respondem. Por quê? Por que a camada superior fica mais densa quando a gente começa por ela?
Porque a camada do alinhamento, eu já falei, a camada de cima é do alinhamento, a do meio é a da densidade, a de baixo é a do tamanho. Então, quando a gente começa por cima, ele fica mais denso. Aí, ó, um exemplo da Maria, nossa aluna de Master também. São 2 tipos de curvatura. Um trabalho perfeito para campeonato. C e CC no final, fazendo transição. Essa escovinha eu coloquei é porque é uma coisa que eu quero que vocês façam. A gente isola, a gente faz mapping. Agora vocês fazem transição de curvatura. E o recuo da pálpebra? Quem faz? Acabou o procedimento. Arrasou. Acabou o procedimento, põe uma escovinha assim, ó, e vê a distância da raiz que você está trabalhando. Porque o topo só fica perfeito se vocês conseguirem colocar todos na mesma distância. Gente, quando eu estou corrigindo as alunas do online, a minha coeducadora fala assim, mas você manda a mesma resposta. Eu falei, é simples. Visualiza a raiz do fio e entende a distância que você está colando. Que distância, Mira? Chega essa cabeça para frente para você ver. O olho é esférico. Você tem que vir de dentro com a pinça curvadinha para você entender a distância que você colou o outro fio. Dá para ver a distância do outro fio na hora que você está acoplando, beleza? Próxima dica aplicada na prática. Cadê ela? Cadê? Não veio? Minha aluna está aqui. Ah, não acredito. Fiz uma homenagem, ela não está aí. O que eu estou falando? Quando a gente está fazendo mega volume, você não precisa buscar a perfeição. Você precisa usar a espessura correta e a quantidade correta de fios. Entre 9 a 12 fios. Usando a espessura 0,5, se a pessoa tem um fio natural entre 15, entre 18 fios ali. Então, não é para tacar muito fio no mega, não, nem para fazer transição, tá, gente? É para respeitar o fio natural. A Raíssa fez um trabalho maravilhoso, sem buscar tanta perfeição, tanta simetria, mas a densidade você consegue, principalmente por causa das transições. Próximo slide. Estou acabando. Dani também é um exemplo de uma profissional de mega volume bem conceituada aqui em BH, nossa aluna de Master, e ela faz exatamente isso. Ó, ela ganhou o campeonato em São Paulo, fazendo transição de curvatura de C para D, e começando pela camada superior. Ó, você consegue fazer um alinhamento maior, principalmente no campeonato, na hora que você abre, visualizando mais. Aí ela fez só os de cima, depois que ela subiu a fita mágica e trabalhando os fios de baixo, tá? Fazendo transição na horizontal, conforme a gente ensinou. Próximo slide. Miriam, qual que é o fio melhor que você gosta de trabalhar? Qual que é o tipo de base? Para quem tem medo do mega volume, que eu perguntei no começo da palestra. São essas bases aí, ó. A gente trabalha com bases longas e não trabalha com fãs tão abertos. Porque na hora que ela abre o olho, o topo vai ficar muito mais alinhado, respeitando a distância da raiz, igual o exemplo que a Jaque fez. E aí você consegue ver um acabamento melhor se você acopla todos com a mesma distância. Então, não consigo fazer mega volume tão cheio, tão denso, trabalhando com leques tão abertos, tá? Então, são leques mais fechadinhos. Que distância? Pode anotar, 0,5, de uma ponta a outra, é meio milímetro. Mesmo se você está trabalhando com 9D, 12D, 18D, se você já desce para a espessura de 0,3, é bem pouquinho, tá? A abertura é bem pouquinha, para aquele topo ficar perfeito. Mais ou menos quantos fios para cada frente? Eu trabalho entre 9 a 12. De 0,5. Quem está perguntando? Levanta a mão que eu estou perdida. De 0,5. Na hora que você molha o seu pé na cola, você infla um pouquinho mais. A 90 graus. Eu mergulho, eu escolho a quantidade que eu mergulho, não é pela quantidade de fios, é pelo tamanho do fio. O fio ele tem que ter de adesivo 1/3 do tamanho do comprimento. Entendeu? Não é porque é mega que eu preciso de mais cola, porque se tem mais fios, eles embrulham, eles fazem o wrap. Mais cola pode até atrapalhar dando sticking, né? Grudando nas laterais. Verdade. Fios de mega volume comercial. O exemplo anterior da Raíssa. Os meus, aqueles meus todos são comerciais. Pode abaixar. Pode passar para o próximo. Aí, ó. O exemplo de mega volume comercial. Qual que é a dica que eu passo para vocês, né? A Yasmin também passou. Anotem as suas dificuldades e fiquem observando pontualmente qual é por dia. O que você está errando? É 100% preenchimento? 100% preenchimento. Ótima observação. Isso é importante também para você conseguir fazer.
Próximo. Olha que lindo. Gente, é importante você verificar se sua técnica está saudável. Mega não é taca tudo ali fio, taca ali muita cola, que vai ficar cheio. É base fina, ponta reta, leque longo, pouco adesivo, isolamento perfeito, distância da raiz, que o trabalho fica maravilhoso. Você escolhe, quero transições com trabalho americano, quero transições com trabalho europeu, qual é o perfil que os meus clientes gostam mais. Mas tem que ser saudável, tá? Eu sempre gosto de trabalhar isso com vocês. A acoplagem é muito importante, a dica da Gisele. O fio, ele sempre tem que encaixar. Visualizando a raiz, você consegue entender muito isso. Para encaixar as camadas. Então, eu faço lateralmente, sempre um do lado do outro, para eu conseguir visualizar. Sempre tem que arrastar e fazer como se fosse um leque abraçando. Você está construindo como se fosse um telhado. Não é para ficar bagunçando o fio. Não é para ficar... Ai, a minha escovinha vai ser igual o cabelo. Vou secar a minha franja e vai dar certo. Já vai. Socorro. Próximo slide. Controle seu tempo, tá vendo? Controle o seu tempo. Bote por quadrante quanto tempo você tem que trabalhar. Lá é o último, tá acabando. Você tem que trabalhar quanto tempo eu gasto para cada coisa. Próximo. O isolamento da raiz, que eu quis botar a foto para colocar para vocês, o exemplo da Grazi. Sempre puxando, sempre fazendo esse recuo. Olha como que a pinça tem que ser curvada, tá vendo? Para conseguir visualizar. Qual que é? Qual que é a sua dessa, Laís? Tucano, a curvadinha. Depois vocês vão lá no stand dela para vocês verem. Qualquer modelo que faça assim é bem fácil. Próximo. Preenchimento de todos os fios, que foi a dica que você observou no trabalho comercial. Então, são todos trabalhos comerciais das nossas alunas aplicando as técnicas que eu passei para vocês. Então, eu espero, gente, pode passar. Eu espero que vocês consigam fazer realmente essas transições. A questão do acabamento no final. Gente, esse é o cílios babado que eu deixei para o final. Ó. D no meio e CC nas extremidades. Você precisa de 3 fiozinhos de CC para fazer um acabamento no final. É área de acabamento no começo e área de acabamento no final, tá bom? Pode passar. Nossas alunas. E agora eu quero perguntar para vocês. Você está pronta para fazer com que os seus sonhos virem realidade? Arrasou, gente. Vocês são muito simpáticos. Obrigada. É só colocar em prática. É só pegar esse bloquinho, é só pegar essas anotações que vocês fizerem. Belo Horizonte, mais uma vez, fazendo um evento maravilhoso. Obrigada, Laís. E eu falo para todo mundo que você é... Gente, obrigada. Vocês foram incríveis.